Agora eu cheguei no meu peso. Espero que sim. Só menos que o doutor invente moda de novo. Aí eu tenho que... Ai, nem fale, viu? Nem me fale. Bom dia, queridos irmãos, irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas na sua vida, na vida da sua família, né? E que esse dia seja um dia, ou melhor, ele já é um dia abençoado. Já acordamos, né? E vamos ter o privilégio aí de estar aprendendo hoje. Esse é um dos textos que muitos falam que ele é difícil, que ele é isso, que ele é aquilo, mas a grande verdade é que quando a gente vai olhar um texto bíblico pela ótica pessoal de um teólogo, seja lá qual for, ele vai querer colocar as ideias dele dentro do texto. E o nosso propósito na Escola Bíblica Dominical é entender o que o texto está dizendo. Esse é o que é importante para a gente. Então, esse texto, ele não dá para a gente olhar esse texto com os pensamentos, por exemplo, do século XVI. Né? Não tem como, porque aí nós vamos ficar nos prendendo a alguns teólogos. Né? Vou citar os nomes aqui por citar, para a gente poder ter uma ideia, mas o Armínio, o Calvino, né? E alguém perguntou para mim uma vez, né, se eu era calvinista ou se eu era arminiano. Eu disse que eu não sou nenhum dos dois. Né? Eu tenho um pouquinho de cada, mas eu não sou nenhum dos dois. Né? Mas eu gosto muito de falar sobre o próprio texto, e esse texto ele vai trazer para a gente algumas questões, porque os irmãos se lembram, né? Eu creio que os professores, no início das aulas, ele já deixou bem claro que a mensagem central do livro de Hebreus é encorajamento. Essa é a mensagem central do livro de Hebreus. É encorajar a continuar no processo. Todos os livros da Bíblia têm suas características e têm a sua ênfase. E é interessante que no livro de Hebreus, o objetivo do autor é ajudar, encorajar os crentes a continuar no processo da vida cristã. Não é chegar no final, é a caminhada cristã. E um dos grandes problemas que estavam acontecendo nessa época é que havia muitos judeus cristãos, né? Ou seja, judeus que se converteram. E aí eles trouxeram o quê? Um pouco da bagagem do judaísmo. Né? Vou um exemplo assim para ser um pouco mais prático. Me lembro de uma vez, logo quando eu pastorei uma cidade, uma igreja inserida numa cidade onde 98% deles eram católicos. Então era muito comum, né, às vezes, alguém falar assim: Nossa Senhora! Não é, porque faz parte dessa caminhada, né? Não, eu tenho que fugir dos mal-olhados, eu tenho que me benzer. São coisas, às vezes, que estão tão enraizadas na vida da pessoa, que depois que ela se converte, ainda tem algumas coisinhas que ele tem que ir soltando, né? Como a igreja dos Hebreus, aqui nesse contexto de Hebreus, eles estavam passando por fortes perseguições, mas muita perseguição. A grande verdade é que alguns começaram a pensar que deveriam associar algumas cerimônias religiosas do Velho Testamento com a salvação em Cristo. Foi isso que estava acontecendo. Então, alguns estavam até retornando para os cerimoniais religiosos. E é aqui que o autor, então, ele dá uma palavra, ao mesmo tempo de advertência e orientações dos perigos que isso pode causar na vida dos leitores da época, né? Então, aqui, a importância, quando nós olhamos para esse texto, e exatamente esse texto, que é um dos textos que muitas pessoas dizem que é muito difícil, ele só vai ser difícil se eu entrar para esse texto com meus preceitos, meus conceitos definidos. Aí qualquer texto bíblico vai ser difícil para mim, porque eu quero colocar o meu pensamento dentro do texto. Não é isso que nós vamos fazer nessa manhã.
nós vamos entender o que esse texto quis dizer naquela época e quer dizer hoje para a gente. E é libertador a maneira como o autor se preocupa a trazer as orientações passo a passo. Então, que o Senhor nos dê graça para a gente compreender o texto de hoje, né? Que o Espírito Santo tem toda essa liberdade para nos ensinar a trabalhar esse texto tão rico que nós temos aqui. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela manhã, pelo dia que o Senhor nos permitiu viver, pela nossa saúde, obrigado pelo cuidado do Senhor conosco, obrigado pela Tua presença com a gente, e querido Deus, capacita-nos, ó Deus, ajuda-nos a compreender a verdade do Teu Evangelho. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, ser com os outros professores aqui nesta manhã, ser com aqueles irmãos que ainda estão a chegar, e abre os nossos olhos pela fé, os nossos ouvidos. Livra-nos, ó Deus, agora de toda a filosofia humana, livra-nos de nós mesmos, dos conceitos humanos que temos, para que possamos compreender com clareza o que o Senhor tem para a gente nesta manhã. Em nome de Jesus, Senhor, aqui eu oro agradecido. Amém. Ok, queridos, então vamos lá. Vamos fazer aí uma leitura do texto que nós temos aqui. Perfeito. Nós entendemos que seria interessante gravar essa aula, ela não está sendo online, mas ela vai ser gravada. Então, assim, ainda a gente tem uma dificuldade com relação a quando alguém se pronuncia, às vezes já não sai na gravação. Então, hoje nós vamos fazer um método diferente. Então, se você quiser comentar, levante a mão para fazer seu comentário, e o irmão Naor vai levar o microfone até você. Então, não desista de querer falar, tá? Por causa do microfone. Mas é para que a gente possa também ouvir, porque vocês já não perceberam que às vezes alguém fala, faz uma pergunta e a gente não escuta direito? Então o microfone é para ajudar a gente a melhorar nisso, tá bom? Então, quando você quiser fazer uma pergunta, fazer uma colocação, levante sua mão que o irmão Naor vai pegar o microfone e vai levar até você, para que a gente possa ter essa dinâmica na nossa aula, né? Então, o nosso texto está lá em Hebreus, capítulo 5. Hebreus 5, versos de 11 a 6, 8. E diz assim, na minha versão, né? Diz assim: do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Porque devendo já ser mestres pelo tempo ainda, necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos. A palavra perfeito aqui é maduros, adultos, tá? Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tão bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento.
Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, à vergonha. Porque a terra que embebebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aquelas por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Ok, então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa ver nesse texto é quais os problemas que haviam nesta comunidade. Você chegou a ler ali o texto. Quais eram os problemas que haviam nesta comunidade? Quais são os problemas que tinham ali? Olha, a gente já observa no capítulo 5, versículo 11, quando ele diz ali, né, do qual muito temos que dizer é de difícil interpretação, porque vos fizestes negligentes, né, para ouvir. Talvez na sua tradução está tardios em ouvir. E numa tradução mais direta, preguiçosos, né? Então, o que o autor aqui ele está dizendo é mais ou menos assim: eu quero ensinar mais profundamente vocês, mas vocês parecem não prestar atenção. Daí fica difícil ensinar. Não é verdade? Se a pessoa não presta atenção, ela não leva a sério quem está ensinando, essa era a dificuldade do autor. Quando ele traz esse texto, ele diz assim: olha, eu estou tentando falar para vocês coisas profundas de Deus, mas vocês não querem ouvir. Vocês não estão prestando atenção. Eu estou falando para vocês, vocês estão no celular, estão no WhatsApp. Falta de interesse. Quer dizer, vocês não estão, parece que já estão satisfeitos com o que têm. E isso tinha sido o grande problema do crente. E até hoje, o grande problema do cristão é quando ele é preguiçoso para querer crescer espiritualmente, gente. Ele se contenta com pouco, mas ele não busca mudanças nas suas vidas, ele não busca aplicar o que ele aprende na sua vida. E aí ele não vai crescer, porque, gente, o que mais tem são pessoas cheias de conhecimentos, mas muito doentes espiritualmente, porque não colocam em prática. Não adianta eu conhecer a Bíblia e pregar bem, ser um grande erudito, se eu não vivo o que eu prego. Isso é uma mentira que eu estou vivendo. E isso vai me levar a uma situação muito ruim. Então, quando o autor traz aqui, no primeiro momento dele, então o que nós percebemos aqui é que o problema era, o autor está querendo encorajar, perseverar, fala assim: gente, eu quero que vocês perseverem, mas vocês precisam entender a verdade, as profundezas do que Deus tem para você, mas vocês não prestam atenção, né? Se fosse hoje, você vem na igreja uma vez por ano, acha que se alimentar de YouTube te ajuda? Né? Está muito frio, não posso ir na igreja, mas se alguém ligar, vamos bater uma bolinha, vai com frio e tudo. Olha que situação difícil. Então, a gente percebe que a preocupação do autor aqui é que as pessoas não estavam prestando, não estavam dando devido valor aos ensinos da palavra do Senhor. Então, esse era o grande problema que estava acontecendo aqui. Mas o autor, como sempre, a preocupação do autor, e o título nosso é Problemas Pastorais, e a mesma preocupação dos pastores e líderes é exatamente isso, né? É não medir esforços para achar de alguma maneira que você possa crescer espiritualmente. Ontem eu estava comentando com uma irmã aqui na igreja, nós estávamos falando sobre o encontro de homens e de casais, e eu estava dizendo, olha, se o membro da nossa igreja, se ela frequentar assiduamente os encontros de homens e encontros de casais, ela vai perceber que em dezembro ela participou de um discipulado de homens, mulheres e casais, porque os assuntos são pertinentes e segue e tira uma sequência. Isso é um discipulado. Não um discipulado semanal, quinzenal, mas mensal.
quando nós estamos na escola dominical, é um discipulado. É um discipulado. Olha que interessante, porque essa é a função. Então, o esforço do autor, assim como os esforços dos líderes ministeriais, é sempre o quê? Não medir esforço para que a comunidade cresça espiritualmente. Eu preciso crescer. E aí, então, o autor dá uma palavra de advertência e encorajamento. A advertência é: cuidado, não brinque com coisa séria. Que ele vai falar exatamente isso aqui. E aí ele dá, mas olha, fique firme, mesmo através das perseguições, das dificuldades que você está tendo. Fique firme, olhe para Jesus, não se distraia, que você vai vencer. Essa é. Então, o livro de Hebreus, ele é o processo da vida cristã, tá? Ele não está falando de salvação e nem lá do céu, quando nós chegarmos lá e ver ruas de ouro. Ele está falando assim, olha, essa caminhada se chama santificação e é aqui que você tem que caminhar. Olha que bacana isso, né? E aí, a primeira coisa que a gente percebe, o maior problema deles aqui é o problema da ignorância, né? O que significa a palavra ignorância? Falta de conhecimento. Se não me engano, me ajudem. Não tem um momento em que, no Velho Testamento, que diz que o meu povo padece por falta de conhecimento. É por isso que muitos crentes sofrem mais do que precisa. Porque o conhecimento não é apenas só eu conhecer a Bíblia, mas é pôr na prática, viver esse conhecimento. Senão eu fico no limbo, né? Fico ali. Eu conheço muito, eu ensino, eu falo um monte de coisa, mas eu não estou vivendo isso, então automaticamente eu não estou crescendo. As pessoas chegam assim, já viram aquela cena assim, nossa pastor, eu vi uma pessoa, mas ele pregava tão bem, hoje, nem vem, mas nem fala de Deus, o que aconteceu com ele? Que coisa, né? Alguns até meio que se desesperam quando vê uma situação dessa. Nossa, mas ele pregava tão bem, era um homem de poder, agora está virado no chapéu velho, né? Mas é que ele só sabia falar da Bíblia. Ele não vivia, então a palavra de Deus não entrava no seu coração e penetrava e impulsionava ele a mudar seu comportamento, a realmente rejeitar o pecado. Não fazia isso. Então, não adiantava muito, né? E aqui o autor, o problema realmente aqui era esse, o povo estava com falta de conhecimento. Né? Então, a ignorância, meus irmãos, ela começa a virar o quê? Ela vem de preguiça. Porque, olha, veja bem, se você quer passar num concurso, adianta ficar jogando bola o dia inteiro e depois esperar o dia do concurso? Tem que estudar, tem que correr atrás, tem que ralar, tem que levantar cedo para estudar, para depois ir trabalhar, para poder fazer o concurso e querer, para passar, não é isso? Tem uma vaga, olha, nós temos uma vaga nova para você aqui na empresa, mas você precisa melhorar o seu inglês, então você tem 4 meses para melhorar isso. Se ele tem interesse, o que ele vai fazer? Ele vai se virar para estudar. Ele vai ter que aprender, vai ter que mudar. Ele quer aquela vaga. Mas se ele assim, não, o que eu tenho já dá para o gasto, né? Eu não vou passar fome. E trata a coisa com simplicidade, a tendência é chegar na hora, cara, não vai dar para te dar essa vaga, porque o seu inglês é fraco. Para o que nós precisamos, teu inglês tem que ser melhor. Então, a ignorância, ela é um resultado da falta de disposição nossa de querer aprender a Bíblia e viver a Bíblia. Eu sempre vou usar essas duas palavras juntas. Conhecer e viver. Senão, a própria pessoa já sabe que ela está numa situação difícil, ela sabe disso. Então, a ignorância, ela vem da preguiça.
E a ignorância, ela leva à ineficiência da vida cristã. Ora, vamos pensar comigo. Se eu não oro muito, se eu oro pouco, leio a Bíblia um pouquinho antes de vir para a igreja, o que eu espero dessa vida? Ontem aqui na reunião da liderança nós estávamos conversando, eu falei, olha gente, eu tenho vergonha, mas eu preciso falar. Eu já fui pastor de 3 minutos de oração no meu início ministerial. Já fui. Agora, ainda até citei, né, mas ainda estou melhor que alguns pastores que era 5 minutos por semana. Né? Mas aquilo era ruim. Deus, pela misericórdia e graça, me usou e me ajudou para que eu pudesse desenvolver, mas eu precisei criar uma disciplina, um ritmo na minha vida para querer orar, para orar mais tempo. Se eu quero ser uma pessoa, eu quero ler a Bíblia em 1 ano, meus irmãos, eu preciso fazer uma trajetória e me esforçar para fazer isso. Senão, não adianta. Volto aqui a falar, né? Talvez vão me criticar, pastor, o senhor é muito contra o YouTube? Não. Eu só falo para vocês ficarem espertos, porque você não sabe se o cara é crente ou não. O cara está lá, está pastoreando todo mundo. Mas será que ele é crente, ele é dizimista, ele se submete a seu pastor? Então, às vezes, você está lá com o cara é poderoso, isso, aquilo, daqui a pouco vem um escândalo do cara. Não envolvia com igreja, ele sabia falar bonito. Mas então, será como é que funciona isso? Então, olha só, problema da ignorância. A ignorância ela vem da preguiça, a ignorância leva à ineficiência, porque eu não começo mais, eu não conheço mesmo, eu começo a conhecer, é muito pouco o que eu começo a viver. E a ignorância espiritual, ela resulta em negligência. Gente, tem muitas pessoas, eu já ouvi isso, já ouvi pessoas chegar para mim e dizer assim, não pastor, mas olha, eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço um monte de coisa, mas aí você diz, mas e a sua vida no altar, como é que está isso? Tudo bem, o que você está falando para mim, eu não vou falar que você está mentindo, está falando a verdade, eu não vou nem perder meu tempo com isso, eu vou acreditar em você, mas você e Deus sabem exatamente que tipo de vida vocês estão levando, não sabe? Então, isso tem a ver com o Evangelho ou é uma falsidade? Isso que você está mentindo para você mesmo, uma desonestidade contigo mesmo. Então, essa é a realidade. Então, muitas vezes, a ignorância ela vem da preguiça, eu me esforço menos, automaticamente não aprendo quase nada, e essa minha ignorância espiritual resulta em negligência, e o pior de tudo, eu fico sem discernimento espiritual para entender, para distinguir o certo do errado. Distinguir o certo do errado. Gente, a palavra de Deus, ela é o quê? Lâmpada. Ela me ajuda a enxergar o perigo e os dardos inflamados de Satanás. Agora, se eu leio pouco, se eu não vivo o que eu estou lendo, eu não vou conseguir identificar o certo do errado. E aqui é o perigo da gente. Então, a gente acaba julgando coisas de forma errada, achando que o que está certo está errado e o que o errado está certo. Complicou a cabeça da gente ou ajudou? Né? Ajudou, né? Então a gente olha o errado e diz que está certo. Olha o certo e diz que está errado. Uma questão de uns 6 meses atrás, eu estava com a minha mãe, alguém sentou do meu lado ali numa lanchonete, levei ela para comer um pastelzinho, ela gosta dessas coisas, e agora eu decidi que ela pode comer o que ela quiser, não vou mais ficar, né, até agora já tem 80 anos, agora ela se manda. Então, agora ela se manda. Então, agora ela faz o que ela quer. Agora eu não esqueço. E nós fomos lá. De repente, chegou alguém do meu lado. Ô, pastor, tudo bem? Tudo. E tal, né? Aí ele chegou para mim, começou a conversar comigo. De repente, passou uma pessoa pedindo algo. Ele, pastor, só um pouquinho. Eu vou dar meu dízimo. Oh, vem cá. Não, come aí, compra o que você quer. Quer um pastel, 2? Você pode levar. Pastor, eu não sou dizimista lá na igreja, mas eu faço meu dízimo. Eu falei, rapaz, você está totalmente fora da palavra de Deus. Como? Não, rapaz, que história é essa? Da onde você tirou isso, homem? Onde que eu levo? O que a Bíblia diz? Onde que eu entrego meus dízimos? Agora, você está querendo falar que o dízimo é do Senhor, mas você administra do teu jeito, cara? Que absurdo! Mas assim são pessoas que não se envolvem com a palavra do Senhor.
O errado, ele diz que é certo, e usa texto bíblico. E o certo diz que é errado. E estava acontecendo isso, gente, na comunidade dos hebreus. Estava acontecendo de uma maneira difícil. Até aqui, alguma pergunta, algum comentário? Por favor, é só levantar a mão. Aqui, ó, olha lá. O Naor hoje aí é o nosso coroinha aqui hoje, hein? Olha aí. Hoje é ele que... Isso. Bom dia, irmãos e irmãs. Quando o senhor falou essa questão do YouTube, eu sempre falo aqui nas minhas aulas, está com a Bíblia na mão e um papel, porque o YouTube você tem aquela vantagem de você voltar e observar o que a pessoa está falando, porque sempre tem um erro. Se a gente observar hoje, está tudo muito motivacional. É o tal do coach, é o motivacional, porque você vai conseguir, porque isso, que aquilo. A pergunta que eu faço, você já perguntou isso para Deus? Você já olhou para as escrituras sagradas e comparou com aquilo que a pessoa está falando, é verdade ou não? Porque é muito fácil o senhor chegar aqui, o irmão Naor, quem quer que seja para pregar aqui, e não conferir se aquilo que está sendo dito está de acordo com a palavra de Deus. Exato. E não estuda, não presta atenção e vai levando. Uma outra questão também que acontece, eu só vou naquela igreja porque ali eu ouço aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto. Eu não estou dizendo aí que tem igrejas lotadas, mas vazias do poder de Deus. E tem igrejas vazias e cheias do poder de Deus. Mas por quê? O que está motivando? Perfeito, exatamente. Então, a irmã me fez lembrar uma vez, muitos anos, muito tempo atrás, terminamos a mensagem, estava lá na frente, eu gosto às vezes de estar conversando com o povo, aí a irmã chegou para mim, pastor, eu não gostei da mensagem? Eu falei, pois olha, irmão, então nós somos dois que eu também não gostei, eu apanhei muito nessa mensagem hoje, ontem, durante eu preparei e agora também, mas eu não gostei, mas eu também não. Eu também não gostei, né? Porque ela mexe com a gente. Né? E Deus não está interessado em falar o que nós apenas queremos, o que nossa mente quer ouvir, mas o que o nosso coração precisa ouvir. A gente precisa disso. Né? Importante. Então, a gente precisa ter esse filtro para ter discernimento do que estamos ouvindo. E para isso é a nossa vida devocional com Deus, é a nossa intimidade com Deus, gente. Não é só o conhecimento, não. É mais do que isso. Ok. O problema da imaturidade, gente, esse foi um outro caso que vai estar tratando aqui, e no capítulo 6, no versículo 1, ele diz assim, olha, pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição aqui, como eu citei, amadurecimento, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Então, espera aí, vamos ver o que ele está querendo dizer aqui. Ele está dizendo o seguinte, olha, vocês parece que pararam no tempo. Tem que avançar. Quantos de nós aqui não conhecemos pessoas que entregaram sua vida para Jesus e são salvos, mas assim, não se envolve na obra, vem na igreja de vez em quando, e esse de vez em quando que eu falo assim, é longe, né, gente? Vamos colocar uns 3, 4 meses aí, né? Porque hoje em dia, um mês ainda tem que tolerar, mas 3, 4 meses aí já coisa é outra história. Mas às vezes ele vem, mas assim, para ele tá bom isso. Vocês já viram crentes assim, gente? Eu já. Eu vejo isso todo dia. Que mesmo você tendo se convertido, você deixa que o inimigo faça você voltar na sua mente coisas do passado, né? Coisas mortas, como coisa que você já entregou na cruz, e ele sempre relembra as coisas do passado e você fica se arrependendo de novo de coisas do passado, né? Exatamente, porque são as obras, veja bem, é uma fase que já passou da minha vida, mas eu continuo. Eu estou satisfeito com isso e fico só nessa parada. E as obras mortas que ele coloca aqui para a gente, exatamente, veja bem, ele não está dizendo que está errado o arrependimento e a fé em Deus. Mas o que ele está querendo dizer aqui é exatamente o seguinte, olha, ok, você já se arrependeu. Arrependimento, o que é arrepender-se? O que é?
Mudança de mente. Arrependimento é isso, mudança de mente, mudar de ideia sobre o pecado. Dizer, opa, pecado é um negócio ruim, que Deus odeia, Deus não aceita. E aí, não só achar aí, só chegar nessa definição e parar. Não, o pecado é algo que Deus odeia, eu também tenho que odiar, ponto. Não, tem mais uma passo, tem mais um passo. O pecado é odiado por Deus e precisa ser odiado por mim, e eu preciso abandoná-lo. É isso. Eu preciso abandonar. E nos judeus, no sistema judaico, o que acontecia? Eles criam, eles no arrependimento, e eles também entendiam que precisavam ter fé em Deus. Agora, não era a fé em Deus que não inclui Jesus Cristo, é uma fé furada. A fé em Deus e em Jesus Cristo, que é o meu Salvador. No Velho Testamento, eles não tinham o Messias. Então, eles tinham os sacrifícios de arrependimentos, e isso simbolizava o perdão de Deus sobre os seus pecados. Mas, quando vem Jesus, quem foi o último sacrifício pelos nossos pecados? Foi Jesus. Para muitas pessoas ainda hoje, gente, no século 21, a fé em Deus, o arrependimento, a fé em Deus, mas não a fé em Cristo, como meu único e suficiente Salvador. Olha a diferença. Então, a primeira coisa que ele coloca, pegando aqui o gancho do irmão Antônio, e na sequência ele fala exatamente isso, olha, vocês precisam mudar, não só de ideia do arrependimento, mas vocês precisam entender que todo o sacrifício cerimonial do Velho Testamento culminou na pessoa de Jesus Cristo. Hoje ele é o último sacrifício vivo. Então agora daqui para frente eu estou em Cristo, e eu preciso continuar a minha caminhada. Alguma dúvida? Algum comentário? Ficou claro? Ok, depois disso, vem a fé em Deus, que eu já antecipei, que era exatamente o quê? A fé em Deus, mas eu falar que tenho fé em Deus, excluindo Jesus Cristo, não é uma fé em Deus. A minha fé em Deus, ela precisa incluir Jesus Cristo. Se eu não fizer isso, ela não está completa. A minha fé é apenas algo nominal. Eu estou no Novo Testamento, no tempo da graça, eu não estou no tempo da lei. A partir daí, aí ele vem falar sobre os batismos. E o batismos aqui, gente, não está falando sobre o batismo cristão. Ele está falando do batismo, na verdade aqui era o sistema religioso do Velho Testamento, que era, a palavra aqui é batismos, é diferente da palavra batismo que nós temos no grego, para batismo cristão. Nós estamos falando aqui da palavra batismos, que significa as lavagens de purificação do Velho Testamento, as lavagens de mãos, as lavagens dos utensílios do templo, era dessas lavagens. Por que ele está falando isso? Porque os cristãos daquela época estavam começando a voltar a esses rituais novamente. Falou assim, gente, isso já passou, isso foi no Antigo Testamento, hoje nós somos lavados em Cristo. Mudou essa realidade. Então eles falam assim, parem de ficar voltando aos rudimentos elementares, aquelas atitudes que já estão resolvidas, porque o Antigo Testamento ele se cumpre em Cristo, agora é uma nova fase na vida cristã. Aquilo serviu, uma das coisas muito interessantes que até o apóstolo Paulo fala em Gálatas, quando ele diz sobre a lei, ele diz assim, a lei foi um aio, né? Aio ali era aquela pessoa que cuidava, por exemplo, morriam os pais e tinha um filho.
pequeno. Então, era direcionado um aio, né, ou seja, uma pessoa que estivesse ali, ajudando um tutor, até ele ter maioridade para ele assumir os negócios que ficaram para ele. A lei, ela é exatamente isso, ela era uma indicação para conduzir, orientações para conduzir o povo até Jesus. Chegou em Jesus é outra história. Então, a gente estava vivendo, a igreja estava ali misturando. Né? E eu me lembro que em 2008, quando eu dei esse estudo em Dois Vizinhos, a gente falou, né? O pessoal estava, parece que Cristo morto na cruz não era suficiente, tinha que ficar pegando remendo do Velho Testamento para juntar. Não era isso. O sacrifício em Cristo foi completo. Ele cumpriu todas as exigências, ele cumpriu a lei. Porque nós não teríamos condições de cumprir a lei, porque a lei de Deus ela é perfeita e nós somos imperfeitos, não tinha como a gente fazer isso. Olha que interessante. Então, quando nós estamos falando de batismo, ele não está falando aqui do batismo cristão. E é tão interessante isso que quando você vai pesquisar sobre isso, cada um tem umas ideias miraculosas a respeito. Mas aqui, quando ele fala em as questões elementares, rudimentares, ele está dizendo, olha, isso aqui foi a base no Velho Testamento. Então, naquela época, você lavava as mãos. Até tem um episódio muito interessante, quando algumas pessoas ali, eu não me lembro agora se são os fariseus, que cobram de Jesus, porque os discípulos estavam com fome e pegaram uma espiga de milho sem lavar as mãos. Né? Aí ele falou assim, olha, como é que pode aí os caras comer sem lavar as mãos? Né? Então, a palavra aqui, batismo, está falando sobre as lavagens que estavam no Velho Testamento. Então, eles estavam começando a fazer tudo isso de novo. Estava começando a pegar os rituais cerimoniais religiosos dos judaizantes, dos judeus na época, e misturar com a vida cristã. Mas até hoje fazem. Até hoje fazem. Então, isso não funciona. É tão complicado isso que eu me lembro de uma situação em que uma jovem, numa igreja, fizeram a cerimônia religiosa judaica de prometida para um outro rapaz. Ela tinha 15 anos, o rapaz 15 anos, então ali eles já estavam noivos. E aquilo causou um estrago muito grande, porque depois o menino mudou de ideia, e aquilo deu um alvoroço em toda a situação. Porque, veja bem, você estava criando cerimoniais religiosos. Agora eu penso, será que a gente não carrega alguns cerimoniais religiosos no nosso jeitão de servir a Deus, não? Achando que tem que ser do nosso jeito, tem que ser assim, tem que ser assim. Será que a gente não faz isso também? Né? Tem que ser assim, tem que ser assado. Né? A gente carrega. Ou até por tradicionalismo, né? Trazendo o ranço do tradicionalismo herdado dos pais, para fazer uma complementação da sua salvação. Exatamente, é verdade. Eu me lembro, até agora você falou do negócio, eu me lembro de uma vez, a primeira vez que eu vim pregar aqui em Curitiba com o nosso grupo, isso era 88, eu me lembro que eu fui almoçar na casa de um senhor muito querido, muito legal. Aí ele falou assim, olha pastor, eu não era pastor ainda, né? Ele falou assim, olha irmão, eu faço questão de todo domingo de manhã e todo domingo à noite na igreja, e na quarta-feira eu não falto. Eu falei, mesmo, que coisa linda. Não, porque se eu não for, eu perco a salvação. Então, olha só que situação, ela não tinha uma noção, porque ela entregou a vida para Jesus, mas ela ainda continuou carregando o comportamento que era da época de fazer as obras. Então, a gente precisa sempre pensar a respeito, se a gente não está carregando, né? Como o irmão Naoro que falou, né? Não, a gente vai trazendo algumas coisinhas assim que não era bem aquilo, né? Pode passar. Como é que é? Se você achar que tudo vale, né? Agora tudo mudou, tem algumas tradições, acho que tem que ser mantida também. Né? Exato. Com respeito. Exato.
Exato, aí é que entra a questão. A palavra talvez aqui, nós estamos falando de rudimentos e elementares, mas talvez aqui a questão não é a palavra tradição. Porque a tradição, que está dizendo aqui, tem que ser mantida nos preceitos, não para complemento de salvação. Isso. É um grande erro. Exatamente, é isso mesmo. Então, há muitas coisas assim que faz bem para a gente até hoje, né? Às vezes, eu acho que eu carrego algumas tradições assim, mas eu não consegui me adaptar. Até um dia eu conversei com o irmão Tiago sobre isso no louvor. Eu venho de uma herança diferente, onde todo mundo, o respeito para mim é senhor e senhora. E, gente, até hoje, se eu chegar para a irmã Lourdes e falar você, se a minha mãe estiver aqui, ela vai me chamar a atenção. Ela não está nem aí se ela está dentro da igreja. Se eu sou o pastor da igreja, ela vai dizer, como é que eu te ensinei? Porque ela sempre me ensinou senhor e senhora. E essa questão de respeito veio para mim, até conversando com o Tiago uma vez, eu disse, Tiago, nós estávamos conversando sobre louvor, né? E eu falei assim, Tiago, sabe, tem algumas coisas assim que eu tenho dificuldade, mas não é que está errado, tá? Mas eu tenho dificuldade com músicas que chamam Jesus de você e Deus de você. Eu tenho dificuldade com isso. Mas está errado? Não está errado. Mas eu tenho essa dificuldade, né? Até, né, eu vou ter que sentar com o Tiago, porque eu tenho uma música ali que eu acho tão bonita, mas eu acho que a gente poderia colocar Cristo ao invés de uma outra palavra, de pronome, lá que eu acho bacana. Às vezes a gente substitui para identificar melhor, sabe? Assim. Então, agora, está errado? Não, pastor. Então, aí eu tenho que ter discernimento, para não querer que as coisas tenham que ser do meu quadradinho. Porque aí eu é que estou sendo uma pessoa que está agindo de maneira, como? Legalista. Falando em legalista, eu lembrei, teve uma vez que um grupo de jovens me chamou e falou, pastor, a nossa igreja é muito tradicional. É mesmo, cara? Não tinha percebido? A gente só canta hino do cantor cristão. Eu disse, rapaz, eu concordo que a nossa igreja está tradicional. Só que não é a questão não é o cantor cristão. Não. A questão é vocês que são tradicionais. Por quê? Porque eu vejo os irmãos que cantam hinos cantar os cânticos. Agora, quando eles cantam hinos, vocês não cantam cântico. Então, o tradicional aqui é quem? É vocês, porque vocês não querem mudança. Porque tradicional é exatamente o quê? Você tem que ter discernimento para fazer as mudanças corretas. Aí eu disse, gente, os tradicionais não são as pessoas que cantam hinos. Os tradicionais são vocês que se recusam a cantar hinos, somente cânticos, porque na cabeça de vocês só os cânticos que adoram. Está errado. Pode ser cântico como hinos do cantor cristão, sendo uma letra profunda, é de louvor a Deus, né? Qualquer idade. Sim. Alguém levantou a mão? Bom, olha lá, mão José Carlos, dá para... Eu discordo dessa pessoa que disse que não é errado você tratar como esse tratamento de você e tal, nessa questão que nós estamos falando aqui. Por exemplo, tratar Deus como você, Cristo como você, que o pastor acabou de falar aí, não é? Eu acho que não deve se falar, né? Não é que está errado, não é questão de estar errado, não deve falar por respeito. Exatamente. Respeito. Porque hoje em dia nós temos umas coisas com relação a respeito. Um dos respeitos é, por exemplo, os filhos hoje falam para a avó, para a mãe, você, mas eu falei para você. Não. Isso é horrível. Tá? Isso é falta de respeito, educação. Né? Eu acho que deve ser tratado, né, como pai, mãe, e vó, e etc. E não como um irmão qualquer. Não é? Exatamente. Perfeito. É isso mesmo, né? Olha lá, Pastor, eu acompanho o raciocínio do irmão José Carlos. Até porque, assim, eu não posso equiparar a Deus com qualquer outro semelhante. Exato. Acho que quando eu uso a palavra você, eu estou comparando Deus como qualquer ser humano. Você. Eu não posso esquecer que Deus é soberano. Deus é o Altíssimo. Então, o meu pensamento e o meu raciocínio acompanha aí o irmão José.
Perfeito, exato, é isso mesmo. A gente precisa repensar certas coisas. Pode falar. Bom dia, irmãos. Eu concordo também com os dois perfeitamente. Eu também acho que Deus é diferente até para escrever, quando a gente se refere a Deus soberano. Isso. É Ele, não é qualquer um, né? Mas a gente também tem que tomar cuidado, que tem muita gente que demonstra respeito no falar, no escrever, mas às vezes nas atitudes Demonstra o desrespeito. Exatamente. Exato. Então, é até interessante que, se não me engano, eu não entendo muito de inglês, mas no inglês existe duas palavras, uma para Lord e para Senhor. E Deus, se não me engano, é Lord. Se eu não estiver enganado, aí quem entende um pouquinho de inglês vai me ajudar nisso. Né? Deus é Lord, é God, né? E Lord é o... olha aí a distinção disso, né? Questão de respeito, né? Então, há essa questão para a gente sempre pensar. Pastor. Opa, pode falar, meu irmão? Então, a questão do Lord é porque isso até, inclusive, na Antiguidade, na Idade Média, os senhores feudais e tudo mais era Lord, porque era uma coisa muito acima. Né? Então, não é como eu chamar alguém aqui de senhor, é uma coisa acima. Então, no inglês, a mesma coisa. Uma coisa que eu, como estudo idiomas, uma coisa que me chama muita atenção no português, quando muitos escrevem, escrever o pronome ele ou nele para Deus, escrevem maiúsculo. Isso não é normal na língua portuguesa. Tá? Você sempre escreve minúsculo. E que se escreve isso me chamou a atenção. Eu achei, legal, é isso mesmo. Né? Tem que ser escrito assim. Né? Exatamente. Inclusive, no seminário, com os irmãos que eu estudei, o pastor Paulo Galho, gosto de citar o nome dele, foi um senhor que, quando ele deu aula para mim, ele já tinha 84 anos. E ele sempre dizia, independente das mudanças que irão ocorrer, parecia que estava profetizando, quando você for escrever dele, direcionando a Deus, o D pode ser minúsculo, mas o E com um chapéuzinho, que ele era inglês, norte-americano, tem que ser dele. Outra coisa que ele me ensinou que eu nunca mais esqueci, quando você vai se dizer, quando eu ia escrever, até nos meus, em todos os meus manuscritos, todos os meus escritos, nas mensagens, quando eu vou escrever a palavra de Deus, o P é maiúsculo. Então, para mim, qualquer pessoa que for pegar qualquer uma das mensagens, depois quando eu for para a glória, se achar que é interessante, vai observar que a palavra P sempre é maiúscula, porque é a palavra de Deus. É uma maneira que eu criei para distinguir isso. Né? Alguém pediu a palavra aí? Não? Ok? Opa, irmão José Carlos, aqui embaixo. Está ficando interessante esse negócio. Gostei dessa história do microfone. Não, essa questão é o seguinte, eu queria que o pastor explicasse sobre o batismo cristão. Porque nós saímos um pouco do eixo, né? Com relação à lição ali. Vamos falar da lavagem, batismo, que os judeus lavavam, e a questão do batismo cristão. Perfeito. Vamos explicar, né? Perfeito. Quero ver. Muito jóia. Ok, então, no batismo cristão, é o quê? Quando nós batizamos alguém aqui, como tivemos agora há pouco tempo, apenas é o quê? É um simbolismo do que já aconteceu espiritualmente na vida de uma pessoa. Né? Já aconteceu. Mas também existe um outro batismo, que está dentro do conceito, que isso é quando eu entrego a minha vida para Jesus. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, o Espírito Santo vem morar dentro de mim, eu sou selado com o Espírito Santo, Efésios 13, e nesse momento eu sou batizado com o Espírito Santo. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, automaticamente o Espírito Santo vem morar dentro de mim, a partir desse momento eu já sou batizado com o Espírito Santo. Eu não preciso de uma evidência de línguas ou qualquer outra coisa para dizer que eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu já fui batizado, eu fui selado com o Espírito Santo. Tá? Em alguns casos, poucos casos, se não me engano, 2 ou 3, já que o irmão comentou aqui, houve um momento em que Paulo estava pregando e ele falou assim, vocês já foram batizados com o Espírito? E eles nem sabiam que tinha batismo. Então, em 2 ou 3 casos, se não me falha a memória, e eu não preparei esse texto para isso, mas é onde Paulo impõe as mãos e eles recebem o Espírito Santo.
Mas veja bem, não é que nem tem as pessoas que acham que todo mundo tem que impor a mão para receber o Espírito Santo. Isso não é verdade, não. Foi naquela época, em casos, foi 2 ou 3 casos isolados. Então, batismo nas águas, ele simboliza o que já aconteceu na minha vida espiritualmente, que eu morri para o mundo e vivo para Deus. Eu fui sepultado com Cristo, conforme temos em Romanos 6. E casos isolados que nós tivemos, onde Paulo impõe a mão e as pessoas ali receberam o Espírito Santo. Tem muitas pessoas usando esse texto de maneira errada, achando que pode chegar em qualquer um, impor a mão e já está recebendo o Espírito Santo. Não é verdade, não, gente. Isso não acontece. Irmã Cleci. Então, pastor, eu gostaria de abrir um parênteses aí, que não tem a ver muito com a aula, né? Mas fala do batismo. Eu queria entender muito aquela parte da Bíblia que fala: todo aquele que crer e for batizado será salvo, porém aquele que não crer será condenado. Perfeito. Esse texto me ajude a lembrar que nós vamos falar dele daqui a pouquinho, porque esse texto ele tem alguma ligação ali com a questão da apostasia. Pastor, Atos 19:6. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Essa passagem que o senhor estava falando. Obrigado aí, pastor Vinícius. Olha aí, então. Então, a gente ficou tranquilo, pastor, irmão José Carlos, com relação ao batismo do cristão? Pode acrescentar mais. É uma declaração, é uma declaração, eu gosto de usar a palavra, declaração pública. E é por isso que a gente gosta de chamar todos os amigos para estar junto com a gente, assim, porque eles vão observar, nossa, dessa vez o negócio é sério, hein? Ele estava de um lado, agora ele está do lado de Cristo, né? Pastor, uma dúvida. E por que Jesus pede para ser batizado? Para se cumprir as profecias. E aí ele deixa como ordenança. Só para isso. Porque Jesus, em tudo, ele cumpriu o Velho Testamento. Olha lá, irmão Antônio. Pastor, uma dúvida. Em relação, assim, que o pessoal fala muito batismo no Espírito Santo, de falar em língua. Então, falar em língua seria um dom? Um dom. Um dom, né? Um dom, e falar exatamente. em línguas e interpretação de língua. Um dom. Isso, né? É dom, exatamente. Isso não tem a ver... com batismo, né? Não. Infelizmente, nós tivemos uma caminhada, numa trajetória... E eu sei que se a hora que subir isso para o YouTube vai ter bastante gente dizendo que é o contrário, eles têm toda a liberdade, mas há muitas pessoas que só gostam de evidenciar. Uma pessoa só é batizada com o Espírito Santo se falar em línguas. Tá? Nunca foi isso. A manifestação do Espírito Santo na vida da gente é resultado de uma comunhão íntima com Deus, e aí nós temos o fruto do Espírito Santo, que é amor, né? Paciência, domínio próprio. Irmão Udo? Então, continuando a falar sobre essa questão de línguas, existe alguma importância para isso hoje? Você falar em línguas? Olha, eu creio o seguinte, aqui eu vou responder para o irmão da mesma forma que eu respondi, sentado aqui numa mesinha, eu sentado do lado no dia do meu concílio. Foi exatamente. A minha resposta foi a seguinte: se Deus entender que precisa, Ele vai fazer acontecer. Alguns pastores deram uma risadinha para mim, eu falei assim, olha, eu não estou aqui querendo sair pela tangente, é porque é realmente o que eu creio, né? Porque o concílio é para saber o que você crê. Então, eu entendo assim, irmão, se Deus entender que precisa, Ele vai dar um jeito. Agora, é uma dificuldade quando alguém fala e ele mesmo responde, tá? Aí nós temos um problema com isso, tá? Eu tenho. Lilian? Eu cresci numa igreja que falava isso, que se você não for batizado com o Espírito Santo, então você não vai para o céu. E muitas pessoas ali, já pessoas de idade também, faleceram, e eu cresci com aquela angústia de que aquela pessoa não estava no céu. Então é muito triste você não saber. Exato. Né? Porque você acaba até às vezes se desviando porque não está sendo... Não faz sentido, né? Não faz Essa sentido, vida cristã exatamente. assim, exato. Exatamente, não faz sentido. A pessoa a vida inteira na igreja, fazendo tudo direitinho, pessoa boa, pessoa que pregava, e de repente
não vai para o céu. Exato. Então, não faz sentido, né? É que até tivemos uma família que recebemos há muitos anos atrás numa igreja que nós tivemos esse problema. Irmão Sanoval? Em relação àquela fala aquela colocação que o pastor colocou de Paulo, talvez se referia ao batismo de João. Porque está escrito que quando João batizava, é para arrependimento. Então, tem uma diferença entre o batismo de João e de Jesus. Porque eu creio que, como o pastor falou, uma vez que a gente se batizou, nós recebemos o selo do Espírito Santo, né? E eu, pela graça de Deus, sou batizado com o Espírito Santo. Não tenho uma segunda manifestação, salvo aquilo que aconteceu lá, que está escrito lá em Atos 2, né? Mas, assim, existe uma diferença, então, entre o batismo de João e o batismo depois de Jesus Cristo, né? Exatamente, porque até Jesus morrer na cruz, o pessoal se batizava acreditando na salvação. Agora, quando Jesus veio, fomos batizados. Foi isso. Então, foi a minha demonstração de confiança em Cristo, era o batismo de João, né? Ok? Pastor, uma pergunta aqui de quinta série. Eu faltei essa aula, tá? Eu vou perguntar porque eu faltei essa aula. Estamos falando em batismo. João saía batizando. E o próprio João batizou Cristo. E é onde ele diz que ele que tinha que ser batizado. Por ele. E a pergunta é: e o batismo de João? Se ele se batizou ou não? Isso. Eu creio que foi batizado. Eu não consigo pensar diferente. Mas também não posso te dar evidências disso, tá? Mas eu creio exatamente porque ele, pela seriedade que ele tinha com Deus, né? Muito bem, gente, continuando. Sim, exato, o reconhecimento dele, né? Agora vamos lá. Outra coisa. Opa, desculpa. Irmão Naor. A grande confusão que se faz no texto, que ele acabou de ler, Atos capítulo 19, a grande pergunta de Paulo é: recebeste vós do Espírito Santo quando creste? Exato. E ele respondeu que nós nem sabemos que haja Espírito Santo. Aí Paulo retorna com a pergunta: então, em que foste batizado? Aí vem a resposta dele: no batismo de João. O problema é que eles estavam levando em consideração o rito batismal para a salvação. É isso que Paulo escreveu, confronta, dizendo: você recebeu o Espírito Santo quando creste? Essa é a evidência da salvação. E eles falaram que receberam o batismo de João e cria que aquele ritual do batismo de João era a salvação. Paulo falou: não é esse. Aí fala do batismo com o Espírito Santo, né, que é selado, esse selo que o pastor acabou de explicar, no ato da conversão. Esse sim, esse é o batismo do Espírito Santo que vem fazer morada em nós. Paulo explica isso a ele. Tanto é que depois o último caso que acontece, da imposição de apóstolo Paulo àqueles irmãos, que eles manifestam, né, aquilo que aconteceu em Pentecostes, é o último ato. Mas ali estava bem claro: então cuidado com esse rito batismal. Que a irmã fez a pergunta ali de Marcos capítulo 16. Aquele que crê e for batizado. Então o texto responde logo a seguir: aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Não está dizendo aquele que não for batizado. Exatamente. Perfeito. Ok, dentro desses rudimentos, desse problema da imaturidade, aí nós temos aqui duas coisas que são atreladas, que é a ressurreição dos mortos. No Velho Testamento, eles acreditavam em ressurreição dos mortos. Agora, aqui, ele está dizendo: gente, não se prendam muito a essa questão. Porque Jesus morreu e ressuscitou. Agora, a ressurreição dos mortos vai acontecer em Cristo, sim. Porque ele morreu e ressuscitou e deu prova disso. Aí vem o juízo eterno. O juízo eterno também vai acontecer. Então, vocês não fiquem se prendendo a isso, como muitas vezes nós vemos em muitos locais, onde as pessoas se prendem a determinadas questões bíblicas e deixam de crescer espiritualmente, né? Quando ele termina essa questão toda, aí nós vamos para o problema que é o mais grave desse texto todo, né? Que é Hebreus 6, 4. Olha só, Hebreus 6, quando nós chegamos aqui no versículo 4, ele diz: olha, porque é impossível que os que já uma vez foram
iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram da boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Pergunta para todos os irmãos aqui, essa é uma pergunta batista, e é para crente batista, até enrasguei aqui, né? O crente perde a salvação ou não? Não. Salvo para sempre. Essa frase o povo gosta de criar confusão com a gente. Mas exatamente isso. Quem é, salvo, gente. Quem não é, não adianta. Não há lugar para convencido. É para convertido. E aqui, eu tenho vários textos, mas eu gosto desse texto. Vamos ler juntos aqui? Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebaterá da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-lo da mão do meu Pai. Ficou claro isso? Tem uma dúvida aqui, alguma coisa? E esse de 6,47 é fantástico, né? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, não é? Terá a vida eterna. Olha só, isso é muito sério, né? Obrigado, meu querido. Isso é muito sério, porque há pessoas que pensam que tem que conquistar sua salvação. A salvação já foi conquistada na cruz. Amém? Senão não faz sentido, gente. Comigo no paraíso. Então, a partir dessa declaração doutrinária nossa, né, que é fantástica, eu sou salvo, aí nós temos então esse texto, aí nós temos aqui então o texto do versículo 4 que diz, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, né? Queridos, apostasia, eu tentei fazer de uma forma bem mais prática possível, apostasia é a rejeição total de Cristo e tudo que ele representa. E é sobre este comportamento que o texto está dizendo. Não, esse texto não está dizendo de uma pessoa que ficou desviada da igreja por um tempo e retorna. De uma pessoa que pecou e acabou a vida dele. Não, nós não estamos falando dele. O texto não está dizendo isso. O texto está nos levando a uma questão de dureza de coração. Quando nós olhamos para Salmos 95, caminha comigo um pouquinho até lá, e eu peguei só esse texto de Salmos porque ele é o suficiente para a nossa reflexão nesta manhã. Quando nós olhamos para Salmos, quando eu falei de salvação, fiquei tão emocionado que até me engasguei aqui, né? Mas no Salmos 95, nós temos dois textos que é muito importante para a gente. Salmos 95, 7 a 10, que diz assim: porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. Vamos tentar viajar um pouquinho lá para a época quando o povo de Israel saiu do Egito. Todos os que saíram do Egito eram israelenses, hebreus? Não. Tinha egípcios, tinha um monte de gente ali, um monte de pessoas ali. Agora veja bem, em todo esse trajeto que eles saíram, e não vamos muito longe, mas vamos só do trajeto da saída do Egito até o Mar Vermelho, está bom demais para nós. Quantas coisas não aconteceram naqueles dias? Vocês se lembram?
né? A própria travessia, eles presenciaram o mar se abrir. Nessa trajetória, eles presenciaram água saindo do nada para alimentar milhões de pessoas, não é milhares, é milhões de pessoas. Eles experimentaram, o maná, experimentaram a coluna de fogo, a nuvem. Quanta coisa esse povo de Israel, esse povo que estava junto ali, experimentaram. Porém, foram os primeiros a se revoltar, a se rebelar com Deus, a tal ponto, mesmo depois que receberam as tábuas da lei, ainda fizeram um bezerro de ouro. Então, a pergunta, o que nos faz refletir é o seguinte: eles estavam junto com o povo de Israel, mas o coração deles não estava nem aí com Deus. Eles estavam se beneficiando de todos os milagres que Deus estava dando para o povo. Eles estavam aproveitando tudo isso, mas não creram. É disso que o texto está falando. Quando ele olha para a gente, ou melhor, nós olhamos para o texto, e aqui nós temos, quando ele diz assim: é impossível que os que já uma vez foram iluminados. Opa, peraí. O que nós estamos falando aqui? Né? Quem são essas pessoas para quem ele está falando? Pessoas que foram iluminadas, né? Foram pessoas que conheceram o Evangelho, o caminho da luz, ficaram esclarecidos. Nossa, eu sou pecador e preciso de salvação. Foram esclarecidos. Vamos pegar, eu gosto muito de pegar aqui o exemplo de Judas e Pedro. Judas, ele negou, Judas não apenas negou, ele deixou Jesus, ele traiu Jesus, mas não voltou para Jesus. Pedro negou, Pedro pecou, mas voltou para Jesus. O apóstata, uma pessoa que é apóstata, é aquela pessoa que rejeita completamente Jesus e tudo que ele representa. E havia pessoas nessa comunidade. Havia as pessoas que foram iluminados. Eles foram, nossa, entendi o que a mensagem está dizendo. Aí o texto ainda vai um pouco mais longe. Ele diz o seguinte, olha só, ele continua: provaram do dom celestial. Gente, esse provar do dom celestial é o seguinte: experimentaram, viram o que Jesus oferece para todo mundo de salvação. Então eles provaram, eles ouviram a boa palavra, eles entenderam que eu nasci pecador, mas eu também posso ser salvo em Jesus Cristo. Então eles provaram do dom celestial. Aí tem um detalhe interessante, porque para a gente poder entender isso, eu tentei trazer algo assim bem mais prático para a gente. Gente, é possível alguém chegar assim, né? Chega ali para a irmã Lourdes aqui. Irmã Lourdes, olha, esse pudim é uma delícia, não é, irmãos? Aí todo mundo, é verdade, é muito bom, eu já comi. Aí eu ofereço para a irmã, quer provar um pedacinho? Ela fica assim. Mas os irmãos tudo, não, pode comer que é bom, é bom. Aí ela prova. Depois que ela provou, ela fala assim: ah, pastor, irmãos, obrigado, mas eu não vou querer. O apóstolo faz exatamente isso. Ele provou, ele experimentou o que Deus faz, mas ele não se entregou, ele não recebeu. Oi? Pode falar. Aí é que entra a questão dos falsos profetas, dos falsos mestres, que nós temos que tomar cuidado, porque já vinha desde aquela época, e hoje parece que está pior. Né? E hoje eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado com esses falsos profetas. Perfeito. Então, veja bem, dentro da comunidade, inserida na comunidade, tinham pessoas que foram esclarecidas sobre a salvação, que viram o que Jesus, a transformação que Jesus está fazendo na vida das pessoas. E tem um detalhe aqui: foram participantes do Espírito Santo. Mas, pastor, peraí, como assim participantes do Espírito Santo? O que nós estamos falando aqui? Qual que é a função do Espírito Santo quando nós olhamos em João 16? Convence. Ele convenceu.
Mas é possível ser convencido e não aceitar, correto? Foi o que aconteceu nessa comunidade. São pessoas que foram convencidas. Não, eu sei que eu sou pecador mesmo. Gente, isso é tão triste, porque eu me lembro de uma jovem, há muitos anos atrás, que ela chegou para mim e falou, pastor, ela já fazia um tempo que eu não estava vindo na igreja, e eu liguei para ela, disse, não, nós temos que conversar, eu estou preocupado com você. Naquela época era Orkut, então aparecia ela nas baladas e tudo. Eu falei, não, tem uma coisa errada. Deixa. Eu falei, gente, querida, vem cá, vamos conversar. Nós precisamos conversar. O que está acontecendo com você? Aí ela falou assim, pastor, eu sei que eu estou errada, mas é isso que eu quero. Gente, que tristeza. Mas você não quer repensar isso? Não. É isso que eu quero. Ela era membro da igreja, ela foi batizada. Até cantou uma época no louvor, antes de eu chegar ali, depois ela ficou um pouquinho. Mas ela chegou no ponto que ela disse, pastor, não, eu agradeço. Então ela desfrutou de todas aquelas alegrias dos retiros, ela desfrutou do povo, ela se animava com todo mundo, ela cantava, ela era empolgada com tudo. Mas daí ela vai para a balada, e ela começa a viver isso na vida dela. E foto dela com aquelas caipirinhas, aquelas coisas todas no Orkut. Aí foi a tristeza minha, porque ela foi muito clara comigo. Pastor, obrigado. Os irmãos são muito queridos, a igreja é muito acolhedora, aqui é tudo muito gostoso. Mas o que eu quero é isso para a minha vida. Coração fechado, endurecido, fechado com relação a isso, a tudo que Cristo representa. Aqui é que nós temos o perigo, gente. Esse é o ponto que se trata. Irmã Cleci. Então, pastor, eu trabalhei com um rapaz no banco, o nome dele era Davi, ele veio de uma família evangélica, era do norte do Paraná, e ele sabia que eu e a Olinda, que trabalhávamos também, éramos cristãs. Aí ele dizia assim para nós, ele falou para mim, Cleci, você acredita mesmo nesse negócio aí de o mar, do dilúvio, não sei o quê? Daí eu falei, lógico, né? Está na Bíblia. Ele disse assim, eu acho que isso é só para vender quadro. Tá. Aí ele disse assim, eu aprendi, a minha mãe me ensinava a cantar aquela musiquinha lá, Jesus é meu pastor, não lembro da musiquinha agora. Aí ele disse assim, mas eu não acredito mais nisso. Uhum. Aí eu disse para ele, olha, Davi, você está brincando, você aprendeu sobre Jesus, você frequentou, é muito sério isso. Daí eu disse, se acontecer alguma coisa com você e você... Não, daí ele disse assim, mas eu na hora de morrer me arrependo. Eu falei, você não sabe se você vai realmente se arrepender, e Deus conhece teu coração, não sabe se você... Né? Ele disse assim, não, eu me arrependo. Irmãos, ele saiu do banco, foi para o centro da cidade, ninguém sabe até hoje o porquê, mas ele foi assassinado dentro do carro dele. Ninguém descobriu, a polícia nunca descobriu o que foi, por que foi. E eu comentava com a Olinda, né? Eu falei, meu Deus, que tristeza. Ele brincava com Deus, ele não, né? Fazia gozação assim. Então é muito triste isso mesmo. Né? Isso acontece, por exemplo, eu tive agora uma coisa assim, nem sei se ele está vivo. Mas quando eu vim para Curitiba, eu conheci um pastor. Nossa, eu gostava muito dele. Demonstrava um conhecimento bíblico fantástico. Um dia eu tinha saído eu estava na igreja, mas a igreja dava 4 quilômetros do centro, eu morava no centro, aí eu fui a pé. Eu me lembro bem, ia passar o filme Dança com Lobos, no cinema. 3 horas e pouco de filme. Eu tinha pensado de manhã, se eu vou para a escola dominical, aí eu vou lá na 15, como alguma coisinha e vou assistir esse cinema, vou assistir esse filme. E nisso eu encontrei com ele no caminho. Aí a gente até esquecia do filme, ficamos conversando, aquela coisa toda tal, e nisso passou alguém vendendo aqueles palitinhos fedidos, que incenso doido. E ele pegou assim, não, peraí, Ismael, vamos, peraí. Aí ele comprou um para ele e comprou um para mim.
Aí você vem do interior com uma certa bagagem de eita, essa coisa aí não é certo. Mas ok, levei aquilo para casa, não quis fazer desfeita, né, e tal. Beleza. Cheguei em casa, meu tio, que já era pastor da Igreja Batista Regular, já pegou e já botou fogo naquilo, acabou aquilo, beleza. Para mim foi tudo bem. Alguns meses, questão de 6 ou 7 meses depois, ele estava fazendo uma passagem para ser pai de santo. Era um pastor, pastoreou uma igreja. Então a gente está falando de coisa séria. E o autor aqui está dizendo, gente, não seja preguiçoso na palavra. Entenda o que está acontecendo com você. Não vai levando, não brinque com coisa séria. A salvação eterna é algo sério, não é algo brincalhão, não. Não é uma coisa que você brinca. Então, quando ele olha, e olha só como que é a situação. Quer dizer, eu conheço, eu sou esclarecido da verdade, né? Eu vejo como é esse amor, eu me envolvo com o amor cristão dentro da igreja. O Espírito Santo, agora aqui uma coisa importante. O Espírito Santo, a função dele é convencer. Agora tem uma segunda parte aí que faz parte da gente. Eu posso aceitar ou não, correto? O Espírito Santo o que ele faz é, olha, é o seguinte, você é pecador, Jesus morreu na cruz por você, e se você se arrepender dos seus pecados, entregar sua vida ao coração, verdadeiramente você será salvo. Entendeu isso? Entendi perfeitamente, nem precisa repetir de novo. E aí, qual é a tua resposta? Não quero. A decisão foi dele. Então, havia pessoas na comunidade, que desfrutava da comunidade, que vivia esse momento gostoso, mas que realmente não queria saber de Deus. E aí, entra na situação ainda, continuando com isso, ele vai dizer ali, na continuidade, provaram a boa palavra de Deus. Quer dizer, ele estava numa igreja que se pregava a Bíblia, gente, não ficava com frescura, não, com conversinha fiada, não, com historietas, não. Ele estava numa igreja que se pregava a verdade. Mas, assim como nós temos a parábola do semeador, né? Não tem uma semente que cai num campo, depois já começa meio rochoso, aí começa então subir os espinhos, não é verdade? Então, há muitas pessoas assim, gente, há muitas pessoas que recebem, passam por esse processo, mas as pressões da vida são tão grandes que ele prefere abandonar do que confiar em Deus, seguir confiando. As tribulações, perseguições que sufocaram. Olha como que é sério isso. Então, quando o texto está aqui tratando, ele está falando de algo muito sério. Alguém quer falar aqui? Mauri? Eu gostaria de saber, pastor, eu tenho em casa incenso, mas eu coloco para cheirinho. Eu coloco lá o lavanda, canela com laranja, e o Hélio, de vez em quando, implica comigo, sabe? Por conta do cheiro. E os meus meninos entram e falam, mãe, esse negócio de macumba. Eu nunca mexi com macumba, mas eu adoro, assim, sabe? Mas é outro. É aqueles que aqueles que já são consagrados. Você já tem lugar certo para comprar aquele trem. Ah, tá. Não é diferente, não é dos koala da vida. Opa, vai fazendo propaganda aqui. Ai, Jesus. Né? Não. Não. Então, deixa eu esclarecer. É aqueles palitinhos de incenso, de sacrifícios, que se usa nas encruzilhadas por aí. Né? Não. Não é esse, não. Era aqueles incensos usados. Aquele perfumador de ambiente, né? Sim, exatamente. Perfumador de ambiente. Então, agora, observem o perigo que acontece, e por isso, infelizmente, isso explica comportamentos de muitas pessoas. Porque, olha só, olha a linha que nós temos aqui. Né? A linha que a gente tem aqui, agora, só para a gente fazer uma síntese, foram iluminados. Foram esclarecidos, eles estavam numa igreja que se pregava o evangelho. Naquela igreja que fala assim, cara, você está indo para um buraco, você está errado. Não adianta você ficar vivendo essa vidinha medíocre sua aí, cristã aí, não, e vivendo do jeito que você acha que está certo, e defendendo posições bíblicas. Cara, você precisa pertencer a Cristo, senão não, vida de hipocrisia não serve para crente. E o cara, só que tem muitas pessoas, gente, eu já tive pessoas que participavam das nossas igrejas, onde eu pastoreei, que dizia assim, pastor, eu gosto daqui. Isso é gostoso de ouvir. Eu gosto daqui, eu sou bem acolhedor, é gostoso a gente participar, lá nós tínhamos encontro de homens, casais, retiros, é gostoso participar de tudo isso.
Mas eu também tive um jovem que falava a mesma coisa. Eu gosto de tudo isso, pastor, mas não perca seu tempo comigo, não, que eu não vou entregar minha vida para Jesus. Já ouvi, a gente escuta tanta coisa nesse mundo que é triste, mas são realidades. Então, aqui, a palavra impossível, aqui, gente, não está direcionando para pessoas que saíram da igreja por um tempo, depois volta, tudo arrebentadinho, mas volta. Não está falando daquela pessoa que caiu em pecado, porque ela retorna. Está falando daquela pessoa que é impossível, não da parte de Deus, tá? Porque para Deus, Deus sempre está preparado, sempre para receber um coração arrependido. Mas o coração é duro, é tão fechado, mas é tão fechado, que ele declarou, eu não quero Jesus. Então, existe isso, pastor? Existe, infelizmente. Então, aqui quando ele fala de apostasia, ele fala assim, gente, não é que Deus não quer salvar, é que a própria pessoa não quer isso, e ela fechou o coração, ela não quer isso para ela. Né? Quantas pessoas aí você conhecemos assim? Sabe, ele não quer saber disso, não quer saber. Quantas pessoas aí você já conhecemos assim? Então, esse texto, gente, está falando aqui exatamente sobre pessoas assim, pessoas que o coração está endurecido, mas endurecido de tal forma que ele não permite, ele fala assim, não, olha, tudo que você vai falar para mim, já pregaram o evangelho para uma pessoa, eu conheço tudo isso? Já chegaram a evangelizar uma pessoa, que quando você começa a citar um texto, ele começa a te dar mais textos bíblicos, eu já passei por isso, o cara manja na Bíblia, mas ele não quer saber, o texto fala sobre isso. Mesmo sabendo que ele foi batizado, que ele conhece a palavra, mas ele rejeita. Eu acho que é aí que entra aquele versículo que o nome dela? A Cleci falou. Quem crê será salvo. Quem não crê é a condenação eterna. Eu penso assim, eu fui batizado, eu conheço a palavra, a pessoa se arrependeu, voltou. Mas aquela que não se arrepende, e acha que está batizado, que acha que está salvo. Uhum. Então, assim, quando nós olhamos essa palavra tão pesada sobre impossível a ser reconduzido novamente para o arrependimento, é que é o seguinte, a pessoa, ela se arrependeu num determinado momento da sua vida, dizendo o seguinte, não, eu entendi mesmo, eu sou pecador, verdade. Nossa, eu preciso melhorar a minha conduta. E tem muitas pessoas que mudaram suas condutas e rejeitaram Jesus do mesmo jeito. Já ouviram pessoas dizer assim, eu não preciso de Jesus não, pastor, eu preciso ir na igreja, eu não preciso fazer isso, não preciso fazer aquilo. Eu faço minhas orações com Deus. Já ouviram coisas assim, gente? Mas nós estamos falando de uma pessoa de um coração endurecido. Então, não tem como ele voltar ao arrependimento exatamente porque ele fechou seu coração de tal maneira que ele deixou muito claro, Deus, não quero. Mas você vai para o inferno? Não tem problema, eu vou. Né? Eu tenho o pastor Vinícius ali, eu tive uma experiência com uma pessoa uma vez que ele disse assim para mim. Ele falou, pastor, o senhor nem fica muito perto de mim, não? Nós estávamos conversando, e aí o senhor não fica muito perto de mim, não? Porque a qualquer momento alguém pode passar aqui e me matar. E se o senhor estiver junto, mata o senhor também. E ele falou assim, não, pastor, eu sei que eu vou para o inferno. Então eu quero aproveitar a minha vida aqui. Então são pessoas de coração endurecido. Gente, isso existe. Né? Então, há muitas pessoas que se desenvolvem, que crescem no ambiente de uma igreja, gosta do ambiente de uma igreja, mas ele disse, isso não é para mim. E isso é triste. Mas, pastor, então Deus não tem poder para salvar? Já fez tudo o que tinha que fazer para ele, está lá. A decisão é dele de caminhar agora para o lado certo ou errado. Né? Pastor Vinícius. Pastor, diante do... É um texto complicado, complexo, né? Inclusive, a gente tinha muito esses debates no seminário também. Mas uma das coisas que o contexto ele deixa claro para a gente é pessoas que estavam dentro. Da igreja. Dentro. E aí a gente leva a crer, a irmã Constância até
perguntou aí para você, não sei se o pastor pegou essa parte. Mas o que nos leva a entender aqui é aquilo que Jesus vai falar, né? Pessoas que estavam dentro, mas pessoas que não experimentaram do novo nascimento verdadeiramente. Porque para uma pessoa chegar nesse nível, ela está dentro e rejeitar completamente, a gente leva a crer isso que não houve uma conversão genuína da parte da pessoa. A pessoa não teve essa experiência de conversão verdadeiramente. Aí depois se torna mais difícil, porque 1 Timóteo 4, claro, Paulo ali falando dos falsos mestres ali e tudo, a pessoa tem a mente cauterizada. Exatamente. Então tem esse outro ponto também. Perfeito. Então agora aqui, gente, peraí, agora a gente fica meio que assustado, não fica? Quando a gente olha para o negócio e diz, meu Jesus, querido. Mas veja bem, o objetivo do autor... Pode falar. Para ajudar na compreensão desse texto, a gente olha para Mateus 7, 22 e 23, que Jesus diz assim, ó, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos no Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos milagres? Aí Jesus vai falar o quê? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Exatamente. É que nem aquele camarada, mas Jesus, eu não falei do teu evangelho para alguém. Eu não exortei alguém. Eu falei, sim, mas eu não te conheço, cara. Porque a palavra de Deus fala tanto em Salmos, como em vários outros textos, ele fala o quê? Aqueles que são meus eu conheço. Né? Desculpa, tem lá atrás duas pessoas. Mateus. Tem um livro do C.S. Lewis de 1984, se eu não me engano, que ele fala justamente sobre o que o irmão falou agora, da passagem bíblica, que é deles fazerem coisas em nome de Jesus e Deus nunca ter conhecido. E nesse livro fala exatamente isso, que é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que é ele ensinando, o diabo ensinando pro diabinho como é que ele manipula um crente dentro da igreja sem tirar ele da igreja e fazer com que ele perca. Não perca a salvação. Fazer com que ele não seja salvo. Não seja salvo. Se desvie e continue achando que ele está dentro da igreja e que está tudo certo. Porque esse é o maior trunfo do diabo nas vidas. É ele desviar o crente e ele continuar achando que está tudo certo, mesmo ele estando dentro da igreja. Perfeitamente. Exato. Então, olha só, esse texto, ele traz para a gente, ele não está direcionando sobre perda de salvação. Usamos muito aí, os pastores aqui, né, hoje estamos só com o pastor Vinícius, usamos muito esse texto para falar que é impossível que alguém perca a salvação, né, e tal. Às vezes a gente usa muito esse texto, mas esse texto, ele está falando diretamente para pessoas que nunca foram salvos. E por que não foram salvos? Mas ele estava dentro da igreja, mas ele fazia tal coisa, ele pregava bonito, a oração era tremenda, e ele diz assim, não, nunca vos conheci. Udo, Tá, mas agora tem uma pergunta difícil para o pastor. Que Jesus que responde. O que você faz com uma pessoa assim, então? Na hora que você percebeu que ela está rejeitando a Jesus, mas quer continuar na igreja, você deixa ela na igreja? Deixo. Deixo. Porque assim, pelo que o Mateus acabou de falar, parece que é um vírus que vai infectar a igreja. A gente continua deixando. Não, mas aí entra uma questão que a gente precisa ter um equilíbrio de pensamento. Então, assim, agora vem um ponto aqui que é importante para a gente. Gente, foi bom aqui que você me trouxe o meu fechamento, e eu vou para a minha conclusão. Queridos, eu e você, nós não temos esse discernimento de saber quem é salvo e quem não é. É ou não é verdade? Nós não temos esse discernimento. E Deus não nos deu esse discernimento exatamente para a gente não se achar os caras, os arrogantes do negócio. Então, para nós, a gente continua fazendo o quê? Pregando. Continua tendo o quê? Amor, paciência. Mas continuamos exortando. Falei, cara, esse tipo de ensinamento que você está falando aí, está errado. Isso aí não serve não, está desencaminhando o crente. Né? E 15:8 tem lá a evidência. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Assim vos tornareis meus discípulos. Meus discípulos, exatamente. Perfeito. E aí entra o Clau lá e depois aqui.
Exato. Mas nesse caso que ele falou ali a respeito do irmão estar na igreja e não ser convertido, mas pode ser que o tempo de Deus é diferente. No futuro ele pode ser tocado. Né? Então, aí é que está. O texto aqui aí é que entra o ponto, gente. Ele não dá margem para o cara. A palavra aqui, impossível, esse cara não volta. Não, esse aqui o texto no grego exatamente é impossível de voltar. Por quê? Porque ele rejeitou e ele vai viver a vida dele inteira rejeitando. A vida dele inteira rejeitando. Então, aqui é que é o ponto que nos assusta, mas ao mesmo tempo o autor nos ajuda a entender. Fala assim, gente, tenham calma. A orientação aqui é para vocês levarem a sério a vida cristã. Não ficar brincando com coisa séria. Porque o perigo de apostasia, ele está para todos. Eu e você não temos a mínima ideia de quem é salvo e quem não é, no sentido de profundidade, porque nós não temos essa visão. Só Deus tem esse discernimento. No entanto, tem alguém lá atrás querendo falar. No entanto, nós continuamos pregando o Evangelho, ensinando, e aqui hoje uma exortação para a gente, algo que chamou muito no meu coração, é o seguinte: quando nós pais nos contentamos apenas em trazer a igreja, o filho para dentro da igreja, precisamos acompanhá-los, ajudá-los nas suas dúvidas. Pai, eu não entendi o negócio que a professora falou lá na escola, não, na igreja hoje não. Ah, filho, mas o que ela falou? Não, está tudo bem. Não, peraí, invista tempo. Que essa é a nossa parte, invista tempo. Não, peraí, o que você não entendeu? Ah, também não entendi, fala para o pastor depois. Mas invista tempo nisso, porque ele vai ter o tempo de decisão dele. Então, aqui quando a gente fala, né, isso aqui é muito importante, porque quando a gente fala para os pais, gente, apenas não vem e traz o filho para a igreja, mais do que isso, chega em casa, o que você aprendeu na escolinha? Se você o pai, não, peraí, mas a professora falou um negócio que não tem nada a ver, vem falar com o pastor. Opa, vamos tentar. Nosso objetivo é ensinar a verdade bíblica. Olha a responsabilidade que não é só do pastor, não é só dos professores de escola dominical. A gente precisa investir tempo com eles. Né? Aquela coisa de pai que alguns discordam, o pai tem que supervisionar, enquanto o filho é criança, o que ele está vendo no celular, o que ele está vendo na TV. Precisa disso. Na verdade, você já falou boa parte do que eu ia falar. Sobre o que o irmão Udo falou também, a questão de vírus, né, dentro da igreja. Acho que a maioria dos irmãos já sabem, né, existem satanistas dentro das igrejas que ocupam cargos de confiança, existem pastores que são satanistas. Então, aí entra essa questão que o pastor falou. Nós precisamos fiscalizar os nossos filhos, fiscalizar o nosso pastor. Será que o que ele está falando está dentro da palavra de Deus? Será que o que a professora falou para o meu filho? Não. E hoje a gente está vendo muito assim, os pais jogam os filhos lá e a professora que se vire lá na escolinha bíblica. Não, a função é dos pais ministrarem o coração dos filhos. Como você falou. Opa, mas o que a professora falou para você não está certo. Né? Vamos lá, vamos ver. Eu, quando dou aula, eu sempre falo para as crianças, conversa com o papai e a mamãe sobre o que você aprendeu hoje aqui na escolinha. Né? Então, é uma forma, irmão Udo, né, da gente estar de olho, porque às vezes a pessoa está ali dentro da igreja, nem convertida e a gente vai, não, mas ele está lá, o líder do louvor, líder tal coisa, então a gente simplesmente absorve tudo aquilo, não, e a gente tem que fiscalizar para ver se realmente está em conformidade com a palavra de Deus. Agora aqui, gente, para a gente chegar na nossa conclusão, diante de tamanhas verdades, então, quer dizer, é possível pessoas falar da Bíblia e não viver a vida cristã. Aí, uma das evidências de uma pessoa salva, é suas mudanças de comportamento. É uma das evidências. Mas só isso basta? Não. Outra evidência é o amor ardente de estar na casa do Senhor, junto com os irmãos, e aprender o Evangelho, e aceitar as mudanças que o Espírito de Deus está falando.
Outras evidências de uma pessoa convertida é que no meio das lutas ela continua perseverando. Porque aqui, lembra que eu falei no início? É o processo que vai definir se somos ou não salvos. Olha só, gente. Porque, vamos falar a verdade aqui, viver o Evangelho, quanta coisa a gente tem que abrir mão? Quantas coisas temos que abrir mão da nossa vida? Tem crente que não faz isso. Ele acha que já está bom o café com leite ali, e ele não quer nada diferente, nem um pedacinho de presunto e queijo. Está bom assim, eu estou vivendo, está bom. Meus irmãos, evidência de salvação é desejo ardente de coração no altar do Senhor, é de estar no meio do povo de Deus. É de estar buscando, estar envolvido, porque mesmo assim, como diz o próprio texto, há muitas pessoas que debatem sobre Bíblia. Tem um dos maiores perigos que eu acho, quando o crente fala assim, ele quer tanto fazer uma coisa, daí ele fala assim, pastor, mas eu já orei sobre isso. Eu falei assim, ok, você orou, e o que Deus falou? Glup. Quer dizer, às vezes a pessoa quer tanto fazer algo que ela fala, já orei, mas espera aí, você orou e o que Deus respondeu? Então espera responder, porque usar o nome de Deus em vão é muito sério. Não, eu estou, em nome de Jesus, olha, usar o nome de Deus em vão é muito sério. Então, aqui o autor, para concluir essa parte, ele traz para a gente esse exemplo, né? Porque a terra, versículos Hebreus 6, 7, 8, porque a terra que embebede a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles que por quem é lavrada recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolho é reprovada. Meus irmãos, agora aqui nós entramos sim no texto que foi citado agora há pouco. Pelos frutos você conhece a árvore. Porque você pode enganar as pessoas por um determinado tempo, mas nunca para sempre. Você pode mentir para uma pessoa por um tempo, mas nunca para sempre. Em algum momento você vai revelar realmente quem você realmente é. Então ele está dizendo assim, aquele que recebe a verdade do Evangelho e que se coloca no altar de Deus e que realmente investe tempo na presença do Senhor, ele vai estar recebendo a chuva, como a chuva ali, ele embebede e ele produz frutos. Agora, aquele que está ali, recebe, mas está tudo bem, fica por isso mesmo, gente. Então, a advertência que nós temos aqui acho que saiu agora aí, né? Vê se me ajuda aí a voltar, para a gente fechar essa lição. Então, assim, o texto em si, gente, ele não é um texto complicadíssimo, ele é complicado. Mas é porque muitas vezes nós queremos... Deixa eu ver aqui. O texto aqui ele só se torna complicadíssimo quando nós queremos colocar nossas ideias dentro do texto. Mas quando nós queremos olhar da forma como ele é, então são o quê? O autor está advertindo os crentes nominais. Passou por todo o ritual da igreja. Né, por toda, veio à frente, entregou a vida, se batizou e tudo mais. Ele mudou conduta, mas ele não entregou o coração. A questão aqui que nós estamos falando é coração. Então, ele está advertindo crentes nominais que não entregaram suas vidas a Cristo. Seu coração não está sob o domínio de Cristo. São pessoas que mudaram suas condutas, mas não entregaram suas vidas. É desse tipo de pessoa que ele está falando. O apóstata é exatamente esse. É por isso que, às vezes, a gente não deveria, né, ficar tão escandalizado, mas é por isso que a gente vê pessoas que, depois de 20, 30 anos pastoreando, eu sou ateu, se declara ateu. A gente vê pessoas que estão ali tudo espiritual no YouTube, daqui a pouco não está mais... Né? Daqui a pouco o cara está lá, aquela pessoa que era do mundão, se converteu e começa a cantar e fazer um monte de coisa para Deus, daqui a pouco voltou para o mundão e começa a declarar que pode. Quantas coisas nós já não acompanhamos nessas histórias, pessoas que se entregaram a Jesus, nossa, que bênção! Aí depois ela começa a fazer filmes pornográficos e diz que está tudo certo, que é a profissão dela. Então, os irmãos, nós estamos falando aqui, então por isso o assunto aqui é muito sério nesse sentido. Porque nós precisamos, sim, compreender a entrega que precisamos ter com o Senhor. Então, não dá para a gente se desesperar. Não dá para a gente se desesperar. Não é essa a questão. O propósito do autor é encorajar. É dizer, fique firme. Se você anda meio preguiçoso de conhecer o Evangelho, começa a buscar mais.
Não fica aí substituindo igreja por qualquer reuniãozinha por aí, não, que isso está errado. Você precisa do povo, você precisa estar junto com os irmãos. Nós precisamos estar juntos. Né? Então, é importante isso. Até estava falando agora, ontem com uma irmã, estava dizendo para ela, assim, olha, os nossos cultos de quarta-feira têm sido uma bênção. Está sendo tão gostoso, a gente vem aqui, é gostoso isso. Se alguém chegar e perguntar para mim do que se trata, eu falo assim, você pode colocar reunião de oração, culto de oração, pode colocar de célula, pode colocar o que você quiser, mas nós estamos na igreja, nós não estamos fora dela. E isso aqui faz parte de um processo. Então, olha como que é importante, então, às vezes a gente se perde demais. Né? Tem pessoas que nem eu estava falando também sobre questão, às vezes a pessoa que se envolve muito com vários tipos de ministérios extra-igreja, trabalha lá 2, 3 anos, o cara foi uma bênção, gente, é uma bênção a pessoa. Desenvolveu trabalho com jovens, com adultos, com mulheres e tal, retiros para pastores e tudo mais, enfim. Ele ficou 4, 5 anos nisso. Quando ele volta para a igreja, ele entra em crise, porque ele desacostumou a ser membro de igreja. Desacostumou a ser ovelha. Então, ele acha até estranho sentar junto com a esposa dele, porque ele só fazia coisa. Eu atendo pessoas assim, eu converso com eles, gente. Quando alguém chega e fala assim, pastor, olha, fazem 15 anos que eu estou trabalhando na área denominacional, mas agora eu decidi que eu vou parar. Aí eu falo, então tá, então você se prepara para a maior crise que você vai enfrentar, o quê? A dificuldade de frequentar a igreja como ovelha. Você está tão acostumado a fazer, a pregar, a dar aula, a organizar tudo isso, que quando você vai sentar na igreja, no banco da igreja, você vai ficar se sentindo inútil. Olha que interessante. Então, são coisas assim que a gente precisa se preocupar, porque a nossa vida cristã não é só hoje. É até Jesus nos recolher. Então, a gente pode viver, irmãos, com vida cristã. Então, isso é muito importante para a gente. Muito interessante. Então, esse assunto de hoje, eu espero ter ajudado os irmãos a esclarecer esse texto com uma forma muito tranquila, muito aberta, para a gente entender que o texto não está falando de perda de salvação. Está falando de pessoas que pensavam que eram salvos e nunca foram. Olha a diferença. Não está falando, porque nós já falamos e temos tantos textos. Quem é salvo para sempre. Glória a Deus por isso, aleluia, né? Lutas a gente tem, dificuldade a gente tem, mas a gente continua firme no Senhor. E essa questão, quem vai para o céu, quem não vai, não, graças ao nosso Deus, Ele não nos deu essa responsabilidade. Né? A gente prega. Então, aqueles que acreditam que Deus que existem os eleitos e os não eleitos, gente, isso é possível, claro que é. Deus sabe quem vai ser salvo e quem não sabe, mas é Ele que sabe, eu não. Eu estou na condição de obediência. Qual a minha obediência? Pregar o Evangelho, ensinar ao Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, eu espero que tenha sido bom aí esse momento. Gostei muito da participação dos irmãos, né? E se você ficou meio assustado com isso, peça para Jesus te ajudar a entender. Deus, e agora? Como é que eu fico nessa situação? Sou salvo ou não? Porque isso é sério. Isso vai definir a minha eternidade. Né? Então, a gente precisa ser honesto com a gente mesmo. Mas o desejo que Deus colocou no meu propósito, que Deus colocou no meu coração nessa manhã, foi um privilégio quando o irmão Naor falou para mim do texto. Né? Então, assim, a gente procurou ser o mais próximo possível do texto bíblico, para que a gente pudesse ter uma visão panorâmica dessa grande verdade do Evangelho. Agora, aquele conselhinho pastoral, aquela pitada pastoral, né? Queridos, invista na sua vida cristã. Não perca tempo com coisinhas fora do que a tua igreja te oferece. Né? Fica assim, envolva, use o dom que Deus te deu, não fica encralacado com esse trem, não. Vamos lá, vamos abençoar. Faz aquilo que Deus te chamou para fazer. Isso vai te fortalecer, vai te ajudar, inclusive, a identificar os dardos inflamados de Satanás. Nós precisamos de discernimento espiritual, e você não vai encontrar isso numa latinha de supermercado em promoção. É joelho no chão, leitura da palavra de Deus. Amém? Deus querido, obrigado pela tua palavra, obrigado por este momento tão gostoso. E ajuda-nos, ó Deus, quando esse texto também, esse estudo subir para a internet, ajuda-os, ó Deus, a não terem o coração endurecido.
porque isso entristece muito ao Senhor, mas a gente também fica triste. Mas o propósito é pregar a tua palavra, e a responsabilidade de recebê-la ou não é da própria pessoa. Ajuda-nos, ó Deus, a ficar sempre firme olhando para ti, em nome de Jesus. Amém. Querido, nem vou dizer que passou um tempo. Não, tranquilo. Irmãos, não tem nada que dizer sobre a lição, e como o pastor falou, quero nem complementar, dar um esclarecimento que foi bom, foi participação de vocês, ó, isso que é EBD, tá? Perguntas, dúvidas, compartilha, participa, e as dúvidas são esclarecidas através do instrutor, do professor que aqui está. Então, louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida do pastor e pela vida dos professores que aqui estão. Vamos cantar, irmã Raquel? Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso amado Salvador Jesus. Que aula magnífica hoje, não é? Gente, sem palavras, né? Vamos ficar em pé, então, vamos ficar em pé e vamos louvar esse Deus maravilhoso, né? E olhando para Cristo, grande autor da salvação. Ruge forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores vis não podem afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo ao longe campos vastos prontos para colheita, multidões sem Deus, sem venha, Deus, desperta o amor da geração eleita para os teus obreiros. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas ardilosas, volto meu olhar para a cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando
Amém? Irmão, logo mais culto às 19 horas, culto será dirigido pela juventude, né? O pastor Vinícius estará trazendo a palavra para nós, esteja orando pela vida dele e pela programação. Temos aniversariantes hoje, nascimento, batismo, casamento, empresa. Então, vem representar, já que você citou o nome dela. Vem aqui, por favor. A irmã, aniversário de 29. Mais um ano de... Chega para cá, por favor. Então, vem aqui. Então, vem aqui para poder representá-la. 3 irmãs, quer dizer, uma irmã completando o aniversário, né, terça-feira, e 2 representando... 2 irmãs que não estão presentes também aniversariaram esta semana. Isabel representando a Lídia, esposa do Renan, e a irmã... Então, vamos orar por isso, tá? Então, não deixem de orar pelo culto logo mais, vamos orar pelas irmãs. Pastor Vinícius, chega aqui, já que você vai ser o orador da noite, né? Vai orar por esse aniversariante, pode encerrar o culto aqui com a bênção apostólica. Graças e paz, irmãos. Oremos. Pai, obrigado pela sua graça, pela sua bondade, misericórdia. Obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, por esse momento tão maravilhoso. Estamos reunidos, Pai, nesse tempo tão maravilhoso de escola bíblica. Obrigado pelo ensino da sua palavra. Nesse momento eu quero te louvar também por mais um ano de vida desses aniversariantes, dessas pessoas. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o autor da vida, o Senhor é que dá o fôlego de vida a todos nós. Te agradecemos por isso. Pai, que o Senhor esteja abençoando logo mais à noite o culto que vamos celebrar ao Senhor. E que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, as eternas consolações do Teu Espírito Santo esteja sobre o Seu povo neste lugar e todo o Seu povo espalhado por essa terra. Quando toda a igreja diz... Amém. Deus abençoe. Um abraço na Lídia. Deus abençoe.